Então, vamos retomar a nossa leitura do Deserto dos Tártaros, Dino Buzzati, capítulo 5. 2 noites depois, Giovanni Drogo montou guarda pela primeira vez no terceiro reduto. Às 6 da tarde, enfileiraram-se no pátio as 7 guardas, 3 para o forte, 4 para os redutos laterais. A oitava, para o reduto novo, partira com antecedência porque havia muita estrada a ser percorrida. O sargento Mor Tronc, veterano do forte, conduzira os 28 homens para o terceiro reduto, mais um corneteiro, perfazendo 29. Eram todos da segunda companhia, aquela do capitão Ortiz, para onde Giovanni fora designado. Drogo assumiu o comando e desembainhou a espada. Os 7 contingentes que entravam de guarda estavam alinhados perpendicularmente, e de uma janela, de acordo com a tradição, o coronel comandante os passava em revista. Na terra amarela do pátio, eles formavam um desenho escuro, belo de ver. O céu varrido pelo vento resplandecia acima das muralhas, cortadas em diagonal pelo último sol. Uma tarde de setembro. O vice-comandante tenente-coronel Nicolosi saiu pelo portão do comando, mancando devido a um antigo ferimento e apoiando-se na espada. Naquele dia estava de serviço para a inspeção o gigante capitão Monte. Sua voz rouca deu a ordem e todos juntos, absolutamente juntos, os soldados apresentaram as armas, com um poderoso estrépito metálico. Fez-se um vasto silêncio. Então, um por um, os corneteiros dos 7 contingentes deram os toques usuais. Eram os famosos clarins de prata do Forte Bastiani, com cordões de seda vermelha e ouro, com um grande brasão pendurado. Sua voz pura espalhou-se pelo céu, fazendo vibrar o imóvel gradil das baionetas, com uma vaga sonoridade de sino. Os soldados estavam parados como estátuas, seus rostos militarmente fechados. Não, com certeza não se preparavam para os monótonos turnos de guarda. Com aqueles olhares de heróis, certamente, parecia, iam esperar o inimigo. O último toque perdurou no ar, repetido pelas longínquas muralhas. As baionetas cintilaram ainda um instante, luzidias contra o céu profundo. Depois foram engolidas pelas fileiras, apagando-se simultaneamente. O coronel desaparecera da janela. Ressoaram os passos dos 7 contingentes que se dirigiam às respectivas muralhas através dos labirintos do forte. Uma hora mais tarde, Giovanni Drogo encontrava-se no terraço mais alto do terceiro reduto, no mesmo lugar de onde, na noite anterior, olhara para o norte. Ontem viera espiar como um viajante de passagem. Agora, ao contrário, era ele o patrão. Por 24 horas, o reduto inteiro e 100 metros de muralha dependeriam somente dele. 4 artilheiros, debaixo dele, no interior do fortim, cuidavam de 2 canhões apontados para o fundo do vale. 3 sentinelas dividiam entre si o espaço perimetral do reduto. Outras 4 estavam escalonadas ao longo da muralha, para a direita, a 25 metros uma da outra. A troca com os sentinelas que deixavam o posto dera-se com meticulosa precisão, sob as vistas do sargento Mor Tronc, especialista nos regulamentos. Tronc estava no forte há 22 anos e agora já não saía mais dali, nem mesmo nos períodos de licença. Ninguém conhecia tão bem como ele cada canto da fortificação. Muitas vezes, à noite, os oficiais o encontravam a perambular ao redor, inspecionando na escuridão mais negra, sem luz nenhuma. Quando estava de serviço, as sentinelas não abandonavam em momento algum o fuzil, nem se apoiavam nos muros e evitavam até parar, pois as paradas só eram permitidas em ocasiões extraordinárias. Durante a noite inteira, Tronc não dormia e, a passos silenciosos, andava pelo caminho de ronda, pondo-as em sobressalto. Quem vem lá? Quem vem lá? Perguntavam as sentinelas, sobraçando o fuzil. Grota, respondia o sargento Mor. Gregório, dizia a sentinela. Ixi, aqui tem um erro no livro.
Dizia a sentinela: guarda rondavam na orla das próprias muralhas sem formalidade. Eram bem conhecidos dos soldados e a troca de palavra de ordem parecia ridícula. Somente com Tronque os soldados seguiam o regulamento ao pé da letra. Era baixo e magro, com cara de velhote, a cabeça raspada. Falava raramente, mesmo com os colegas, e nas horas livres preferia em geral ficar sozinho, estudando música. Aquela era sua mania. Tanto que o maestro da banda, o sargento Espina, era talvez o seu único amigo. Possuía um acordeão, mas não tocava quase nunca, mesmo tendo fama de ser exímio. Estudava harmonia e diziam que escrevera várias marchas militares. Ao certo, porém, não se sabia de nada. Não havia perigo, quando em serviço, de que se pusesse a assobiar como era seu hábito durante o descanso. Comumente vagava pelas ameias, ao longe, perscrutando o Vale do Norte, à procura de não se sabe o quê. Agora estava ao lado de Drogo e lhe apontava o caminho que, através de íngremes despenhadeiros, levava ao Reduto Novo. Lá vai a guarda que foi rendida, dizia Tronk, fazendo sinal com o indicador direito, mas na penumbra do crepúsculo Drogo não conseguiu enxergá-la. O sargento Mor sacudiu a cabeça. O que foi? Perguntou Drogo. É que o serviço assim não vai. Eu sempre disse, é coisa de loucos. Mas o que aconteceu? O serviço assim não vai, repetiu Tronk. Deveriam fazer primeiro a troca de guarda, no Reduto Novo, mas o senhor coronel não quer. Giovanni olhou admirado. Era possível que Tronk ousasse criticar o coronel? O senhor coronel, continuou o sargento Mor com profunda seriedade e convicção, não dê certo para ratificar as últimas palavras. Tem toda a razão de seu ponto de vista, mas ninguém lhe explicou o perigo. O perigo? Perguntou Drogo. Que perigo poderia haver, afinal, em transferir-se do forte ao reduto novo por aquele cômodo atalho em local tão deserto? O perigo, repetiu Tronk. Um dia ou outro acontecerá alguma coisa com essa escuridão. E o que se deveria fazer? Perguntou Drogo por cortesia. Toda aquela história lhe interessava relativamente. Antigamente, disse o sargento Mor, bastante contente por poder exibir sua competência. Antigamente, no Reduto Novo, a guarda era trocada 2 horas antes que a do forte, sempre de dia, mesmo no inverno. Além disso, a tarefa das palavras de ordem era simplificada. Era preciso uma para entrar no reduto, e era preciso uma nova palavra de ordem para o dia de guarda e a volta ao forte. 2 eram suficientes. Do guarda. Ops, desculpem-me, acho que tem algum erro aqui. Isso, 2 eram suficientes. Quando a guarda que deixava o serviço estava de volta ao forte, a guarda nova não tinha ainda entrado em serviço aqui, e a palavra ainda era válida. Pois é, entendo, dizia Drogo, desistindo de acompanhá-lo. Mas depois, contava Tronk, ficaram com medo. É imprudente, diziam, deixar à solta, fora da fronteira, tantos soldados que conhecem a palavra de ordem. Nunca se sabe, diziam. É mais fácil que um soldado em 50 traia do que um único oficial. Pois é, concordou Drogo. Então pensaram, é melhor que só o comandante conheça a palavra de ordem. Assim, agora saem do forte 45 minutos antes da troca da guarda. Suponhamos hoje, a troca geral foi feita às 6. A guarda para o reduto novo partiu daqui às 5h15 e chegou lá exatamente às 6. Para sair do forte não é preciso palavra de ordem, porque é uma divisão enquadrada numa formatura. Para entrar no reduto é preciso a palavra de ordem de ontem, conhecida apenas pelo oficial. E assim ela dura 24 horas, até que as forças de guarda sejam rendidas por um novo contingente. Amanhã à tarde, então, quando os soldados voltarem ao forte, poderão chegar às 6h30. Na volta, o caminho é menos cansativo. A palavra de ordem estará mudada. Com isso, há necessidade de uma terceira palavra. O oficial precisa saber as 3, a que serve para a ida, a que se usa no serviço e a terceira para a volta. Todas essas complicações para que os soldados, enquanto estão a caminho, não saibam.
E eu digo, continuava, sem se preocupar se Drogo prestava atenção ou não. Eu digo, se a palavra de ordem é conhecida apenas pelo oficial e ele, suponhamos, sente-se mal no caminho, o que fazem os soldados? Nunca poderão obrigá-lo a falar. E não podem sequer voltar ao lugar de onde vieram, porque, enquanto isso, lá também a palavra foi trocada. Será que não pensam nisso? E depois, se pretendem o sigilo, não percebem que desse modo precisam de 3 palavras em vez de 2 e que a terceira, aquela para entrar de novo no dia seguinte no forte, é posta em circulação mais de 24 horas antes? Seja o que for que aconteça, são obrigados a mantê-la, senão a guarda não pode mais entrar. Mas, objetou Drogo, serão reconhecidos na porta, não é? Logo verão que é a guarda voltando. Tronque fitou o tenente com um certo ar de superioridade. Isso é impossível, senhor tenente. Existe um regulamento no forte. Do lado norte, sem a palavra de ordem, ninguém pode entrar, não importa quem seja. Mas então, disse Drogo, irritado com aquele rigor absurdo, então não seria mais simples dar uma palavra de ordem especial para o reduto novo? Primeiro rendem a guarda e a palavra de ordem para retornar é dita apenas ao oficial. Assim, os soldados não ficam sabendo de nada. Claro, disse o suboficial, quase triunfante, como se estivesse à espera daquela objeção. Talvez fosse a melhor solução, mas precisaria mudar o regulamento. Seria necessária uma lei. O regulamento diz, entoou a voz numa cadência didática. A palavra de ordem dura 24 horas, de um render da guarda ao seguinte. Uma única palavra de ordem vigora no forte e em suas dependências. Diz exatamente suas dependências. É bem claro, não há como se enganar. Mas antigamente, disse Drogo, que no começo não prestará atenção. Tem uns problemas aqui nessa tradução, aqui nesse livro. Disse Drogo que no começo não prestara atenção. Não prestara a atenção. Não é? Desculpem-me, está errado aqui. Mas antigamente, disse Drogo, que no começo não prestara atenção. A rendição no Reduto Novo era feita antes. Claro, exclamou Tronque. Depois se corrigiu. Sim, senhor. Somente de 2 anos para cá aconteceu isso. Antes era muito melhor. O suboficial calou-se. Drogo fitava-o espantado. Após 22 anos de forte, o que sobrara daquele soldado? Lembraria Tronque ainda que existiam, em outras partes do mundo, milhões de homens iguais a ele, que não vestiam farda? E andavam livres pela cidade, e à noite podiam a seu bel prazer ir para a cama, ou à cantina, ou ao teatro? Não, olhando para ele era possível ver logo. Tronque se esquecera dos outros homens. Para ele não existia nada além do forte com seus odiosos regulamentos. Tronque não lembrava mais de como soavam as doces vozes das moças, nem de como eram feitos os jardins, nem dos rios, nem das outras árvores, que não fossem as magras e raras moitas espalhadas nos arredores do forte. Tronque olhava, assim, para o setentrião, mas não no mesmo sentido de Drogo. Ele fitava o atalho para o reduto novo, o fosso e a contraescarpa. Perlustrava as possíveis vias de acesso, mas não via os despenhadeiros selvagens, nem aquele triângulo de planície misteriosa, tampouco as nuvens brancas que navegavam pelo céu, já quase noturno. Assim, quando vinha a escuridão, apoderava-se novamente de Drogo o desejo de fugir. Por que não havia partido logo? Repreendia-se. Por que ceder às melífluas diplomacias de Mate? Agora precisava esperar que se completassem os 4 meses, 120 longuíssimos dias, metade dos quais de guarda nas muralhas. Pareceu-lhe achar-se entre homens de outra raça, numa terra estranha, num mundo duro e ingrato. Olhou ao seu redor, reconheceu Tronque, que, imóvel, observava as sentinelas. Capítulo 6. A noite já havia descido por completo. Drogo estava sentado no quarto desnudo do reduto e mandara vir papel, tinta e caneta para escrever. Querida mamãe, começou,
e imediatamente sentiu-se como quando era criança, sozinho, à luz de um lampião, sem que ninguém o visse, no coração do forte para ele desconhecido, longe de casa, de todas as coisas familiares e boas, parecia-lhe um consolo poder, pelo menos, abrir completamente o seu coração. Claro, com os outros, com os colegas oficiais, devia comportar-se como um homem, devia rir com eles e contar histórias ousadas sobre militares e mulheres. A quem mais, senão a sua mãe, podia dizer a verdade? E a verdade de Drogo naquela noite não era uma verdade de soldado valente. Talvez não fosse digna do austero forte. Os companheiros teriam rido dela. A verdade era o cansaço da viagem, a opressão dos muros sombrios, o sentir-se completamente só. Cheguei esgotada após 2 dias de viagem, era o que escreveria, e ao chegar soube que, se quisesse, poderia voltar à cidade. O forte é triste, não há povoados por perto, não há nenhuma diversão e nenhuma alegria. Era o que iria escrever. Mas Drogo lembrou-se da mãe. Aquela hora, ela estaria pensando justamente nele, consolando-se com a ideia de que o filho passava o tempo alegremente com amigos simpáticos, quem sabe em agradável companhia. Ela certamente acreditava que estivesse contente e sereno. Querida mamãe, sua mão escreveu. Cheguei anteontem após ótima viagem. O forte é grandioso. Oh, fazê-lo entender a desolação daquelas muralhas, aquele vago ar de punição e exílio, aqueles homens desconhecidos e absurdos. Ao contrário, ele escreve, os oficiais daqui me acolheram afetuosamente. Também o ajudante mor de primeira foi muito gentil e deixou-me completamente livre para voltar à cidade se quisesse. Contudo, eu, talvez naquele momento a mãe andasse pelo seu quarto abandonado, abrisse uma gaveta, pusesse em ordem algumas velhas roupas, os livros, a escrivaninha. Já os arrumara tantas vezes, mas parecia-lhe desse modo reencontrar um pouco a presença viva dele, como se ele fosse regressar, como de costume, antes do jantar. Parecia-lhe estar ouvindo o conhecido rumor de seus passos curtos e irrequietos, como se estivessem sempre preocupados com algo. Como ia ter coragem de amargurá-la? Se estivesse junto dela, no mesmo quarto, abrigado sob o teto familiar, aí sim, Giovanni lhe diria tudo e ela nem teria tempo de afligir-se, pois ele estaria ao seu lado e o mal bocado já teria passado. Mas, assim de longe, por carta, sentado ao lado dela, diante da lareira, na tranquilizadora calma da velha casa, aí sim lhe falaria do Major Mate e de suas insidiosas blandícias, das manias de Tronque. Diria quão tolamente aceitara permanecer 4 meses e provavelmente ambos ririam disso tudo. Mas como fazer assim de longe? Contudo, escrevia Drogo, achei bom para mim e para minha carreira ficar algum tempo por aqui. A companhia também é muito simpática, o serviço fácil e nada cansativo. E o seu quarto, o barulho da cisterna, o encontro com o capitão Ortiz e a desolada terra do norte? Não devia explicar-lhe os férreos regulamentos da guarda no simples reduto em que se encontrava? Não, nem mesmo com a mãe podia ser sincero. Nem mesmo a ela podia confessar os obscuros temores que não o deixavam em paz. Em sua casa na cidade, os relógios, um após o outro, com toques diferentes, marcavam agora 10 horas. As badaladas tiniam levemente os copos nas cristaleiras. Da cozinha chegava um eco de risada. Do outro lado da rua, um toque de piano. Através de uma estreitíssima janela, quase uma vigia do lugar onde estava sentado, Drogo podia dar uma olhada em direção ao Vale do Norte, aquela terra desolada. Mas agora só se enxergava a escuridão. A caneta arranhava um pouco. Embora a noite triunfasse, o vento começava a soprar por entre as ameias, trazendo desconhecidas mensagens, ainda que dentro do reduto se amontoassem densas as trevas e o ar estivesse úmido e desagradável. Em suma, estou muito contente, escrevia Giovanni Drogo.
Das 9 horas da noite até o amanhecer, a cada meia hora, um sino tocava no quarto reduto, na extremidade direita do desfiladeiro, onde terminavam as muralhas. Soava um pequeno sino e logo a última sentinela chamava o companheiro mais próximo, desta ao soldado seguinte, e assim por diante até a extremidade oposta das muralhas, de reduto em reduto, através do forte e ainda ao longo dos bastiões. O chamado corria na noite. Alerta! Alerta! As sentinelas não punham nenhum entusiasmo no grito, repetiam-no mecanicamente com estranhos timbres na voz. Deitado na cama, sem ter se despido, Giovanni Drogo, tomado por um crescente torpor, ouvia de vez em quando sobrevir de longe aquele grito: aé, aé, aé. Chegava-lhe apenas. Tornava-se cada vez mais forte, passava-lhe por cima com a máxima intensidade, distanciava-se pelo outro lado, caindo pouco a pouco no nada. 2 minutos depois, ei-lo de volta, reenviado como contraprova, pelo primeiro fortim à esquerda. Drogo escutava-o ainda aproximar-se, a passos lentos e iguais. Aé, aé, aé. Apenas quando estava sobre ele, repetido por suas sentinelas, conseguia distinguir a palavra. Mas logo alerta confundia-se numa espécie de lamento que morria finalmente na última sentinela contra o pedestal dos despenhadeiros. Giovanni ouviu chegar o chamado 4 vezes, e 4 vezes tornar a descer a orla do forte até o ponto de onde partira. Na quinta vez, chegou à consciência de Drogo apenas uma vaga ressonância que lhe provocou um breve sobressalto. Veio-lhe à mente que não ficava bem para o oficial de guarda dormir. O regulamento o permitia, com a condição de não se despir, mas quase todos os oficiais jovens do forte, por uma espécie de elegante altivez, permaneciam acordados a noite inteira, lendo, fumando charutos, visitando abusivamente um ao outro e jogando baralho. Tronche, a quem antes Giovanni pedira informações, dera-lhe a entender que era de bom tom ficar acordado. Estirado na cama, fora da zona iluminada pelo lampião de querosene, enquanto devaneava sobre a própria vida, Giovanni Drogo foi invadido repentinamente pelo sono. Entretanto, justamente aquela noite, se o soubesse, talvez não tivesse vontade de dormir. Justamente aquela noite iria começar para ele a irreparável fuga do tempo. Até então ele passara pela despreocupada idade da primeira juventude, uma estrada que na meninice parece infinita, onde os anos escoam lentos e com passo leve, tanto que ninguém nota a sua passagem. Caminha-se placidamente, olhando com curiosidade ao redor. Não há necessidade de se apressar. Ninguém empurra por trás e ninguém espera. Também os companheiros procedem sem preocupações, detendo-se frequentemente para brincar. Das casas, às portas, a gente grande cumprimenta benigna e aponta para o horizonte com sorrisos de cumplicidade. Assim, o coração começa a bater por heróicos e suaves desejos. Saboreia-se a véspera das coisas maravilhosas que aguardam mais adiante. Ainda não se veem, não, mas é certo, absolutamente certo, que um dia chegaremos a elas. Falta muito? Não, basta atravessar aquele rio lá longe no fundo, ultrapassar aquelas verdes colinas. Ou já não se chegou, por acaso? Não são talvez estas árvores, estes prados, esta casa branca o que procurávamos? Por alguns instantes tem-se a impressão que sim, e quer-se parar ali. Depois ouve-se dizer que o melhor está mais adiante, e se retoma despreocupadamente a estrada. Assim, continua-se o caminho numa espera confiante, e os dias são longos e tranquilos, o sol brilha alto no céu e parece não ter mais vontade de desaparecer no poente. Mas, a uma certa altura, quase instintivamente, vira-se para trás e vê-se que uma porta foi trancada às nossas costas, fechando o caminho de volta. Então, sente-se que alguma coisa mudou. O sol não parece mais imóvel, desloca-se rápido, infelizmente. Não dá tempo de olhá-lo, pois já se precipita nos confins do horizonte. Percebe-se que as nuvens não estão mais estagnadas nos golfos azuis do céu,
fogem, amontoando-se umas às outras, tamanha a sua afoiteza. Compreende-se que o tempo passa e que a estrada um dia deverá inevitavelmente acabar. A um certo momento, batem às nossas costas um pesado portão, fecham-no numa velocidade fulminante e não há tempo de voltar. Mas Giovanni Drogo, naquele momento, dormia inocente e sorria no sono, como fazem as crianças. Passarão alguns dias antes que Drogo entenda o que aconteceu. Será então como um despertar. Olhará à sua volta incrédulo. Depois ouvirá um barulho de passos vindo de trás. Verá as pessoas, despertadas antes dele, que correm afoitas e o ultrapassam para chegar primeiro. Ouvirá a batida do tempo expandir avidamente a vida. Nas janelas não mais aparecerão figuras risonhas, mas rostos imóveis e indiferentes. E se perguntar quanto caminho falta, ainda lhe apontarão o horizonte, mas sem qualquer bondade e alegria. Entretanto, os companheiros se perderão de vistas, um porque ficou para trás esgotado, outro porque desapareceu antes e já não passa de um minúsculo ponto no horizonte. Além daquele rio, dirão as pessoas, mais 10 quilômetros e terá chegado. Ao contrário, não termina nunca. Os dias se tornam cada vez mais curtos, os companheiros de viagem mais raros. Nas janelas estão apáticas figuras pálidas que balançam a cabeça. Até Drogo ficar completamente sozinho e no horizonte surgir a estria de um imensurável mar parado, cor de chumbo. Então já estará cansado. As casas ao longo da rua terão quase todas as janelas fechadas e as raras pessoas visíveis lhe responderão com um gesto desconsolado. O que era bom ficou para trás, muito para trás. E ele passou adiante, sem dar por isso. Oh, é demasiado tarde para voltar. Atrás dele aumenta o fragor da multidão que o segue, impelida pela mesma ilusão, mas ainda invisível na branca estrada deserta. Giovanni Drogo agora dorme no interior do terceiro reduto. Ele sonha e sorri. São as últimas vezes que chegarão até ele, na noite, as suaves imagens de um mundo completamente feliz. Ai, se pudesse ver a si própria, como estará um dia, lá onde a estrada termina, parado na praia do Mar de Chumbo, sob um céu cinzento e uniforme, sem nenhuma casa ao redor, nenhum homem, nenhuma árvore, nem mesmo um talo de erva. Tudo assim desde tempos imemoriais. Eu vou interromper por aqui e depois eu farei a gravação do capítulo 7 em diante.